E aí, tranquilinho? Para você dar uma vez aqui me apresentando para você que não me conhece, recepcionando você que já me conhece, vamos dar início aqui aos estudos da Lei 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Uma lei bem tranquila, não é muito grande, tá? É uma leitura de uma compreensão até certo ponto tranquila, fácil de se fazer. Não é lá um estudo extremamente pesado que nós faremos, porém, algumas situações bem específicas que essa lei estabelece, elas têm que ser muito bem entendidas para que você consiga entender a literalidade da lei. Então, o nosso estudo vai dividir essa lei toda em duas aulas, né, que eu posso dividir cada aula de acordo com o número de partes que for necessário. Na verdade, eu não estou preocupado com quantidade de partes de aula, não estou preocupado com o tempo de aula. Nós vamos desenvolvendo, eu pretendo que cada vídeo fique entre 20 e 25 minutos, para não ficar muito chato, meia hora no máximo, não ficar muito puxado. Então, nós vamos trabalhando com calma, vamos analisando a nossa lei aqui, observando o que for importante, sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar com nada. Tá? Uma coisa que eu sempre me preocupo é isso, eu não tenho esse negócio de eu tenho que colocar a lei em 300 horas para poder vender para o cara achar que está pagando e valendo a pena. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em fazer, obviamente, um trabalho decente e com o tempo que for necessário. Se eu precisar de meia hora para matar a lei, eu vou matar, impossível, né? Se eu precisar de 200 horas, eu vou fazer em 200. Então tem curso que vende aí 35 horas, o cara fica 30 horas enchendo o saco, só 5 que ele dá aula. Então vamos fazer um trabalho decente. Então não estou preocupado com o tempo, não estou preocupado com quantidade de vídeos, eu sei que serão 2 aulas, isso é certo. Que nós vamos dividir em 2 grandes momentos, o momento de conhecimento da lei e das características e conceituações, e na segunda aula para frente a gente vai trabalhar a parte da ação penal, a parte mais concreta da situação. Tá? Então, o que nós vamos começar a fazer aqui é trabalhar essa ideia de introdução e conceitos. Eu queria que essa aula 1 toda fosse voltada para essa parte de conceituação, eu já te falo logo, antes que você pense, conceituação é chato. 90% das questões de prova, o que cai está exatamente nessa aula 1 aqui. Tá? 90% talvez exagero, 87%, tá? Tá nessa primeira aula. Muita coisa, principalmente artigos 5º, 7º, estão aqui. Tá? Mas a gente já fala depois de medida protetiva, muita coisa tem aí pela frente. A aula 2 também vai ser muito importante, não se assuste, não se esqueça, né, disso. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender em que seara nós estamos entrando, que jogo a gente está participando. O que é a Lei Maria da Penha? Necessariamente é uma lei que surgiu em 2006 com o intuito de, finalmente, trazer, através de uma legislação, uma metodologia de combate a uma das coisas mais ridículas e entristecedoras que o ser humano pode inventar, mas que, infelizmente, são comuns, que são os atos, as atitudes de violência doméstica. Na grande maioria dos casos cometidas por homens contra as mulheres, obviamente, mas que a gente tem que entender também que existe a violência de mulher com mulher, existe a violência de pessoas do mesmo sexo, a mulher que tem o sentimento, a vontade, a orientação masculina e a própria mulher natural, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que, apesar de o homem, em relação a uma mulher ser o mais comum, o homem no sujeito ativo e a mulher no sujeito passivo, não quer dizer que o ativo tem que ser sempre o homem. Então, assim, é importante a gente começar, eu vou até fazer isso logo agora, para a gente poder facilitar a vida. Bom a gente começar a entender algumas coisas. Mas essa legislação, ela tem como característica estabelecer uma nova modalidade de aplicação de determinadas penalidades, determinadas punições a crimes que já existiam. Isso é muito importante. Lei Maria da Penha não cria crime novo. A Lei Maria da Penha não estabelece para você alterações profundas e exorbitantes no Código Penal. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, estamos pegando aqueles crimes que já existem no Código Penal, essa é a primeira coisa muito importante para a gente matar, aqueles crimes que já existem, aquelas condições que já existem, e nós estamos trazendo para um âmbito que me permite a aplicação de forma mais gravosa, de forma mais forte, da penalidade e também dos atos para evitar, para suprir, né, a possibilidade de acontecer aquilo de novo. Então, na verdade, eu não estou estabelecendo novos crimes. O que eu estou fazendo é pegando aquelas punições, aqueles crimes já existentes, e estou trazendo para um âmbito um pouco diferente, para dar uma tratativa diferente a isso, e criar medidas, criar métodos para lidar de uma forma distinta com isso. Agora, nós não somos um Código Penal, nós não somos uma legislação penal necessariamente. Tá? Então, Lei Maria da Penha, ela é uma forma de aplicação de algo que já existe, o Código Penal. Então, você vai perceber durante as aulas comigo que muita coisinha que eu vou te mostrar, muitos exemplos que eu vou te mostrar, estão no Código Penal, porque é crime por estar lá, mas que nós vamos aplicar aqui de uma forma um pouco mais violenta, no bom sentido da palavra, de uma forma um pouco mais forte, digamos assim,
para conseguir atingir realmente o nosso interesse, o nosso intuito, que está no artigo 1º, a primeira coisa que a gente vai ver mais tarde, que é conseguir confrontar essa situação. Essa situação que nós temos, infelizmente muito comum, de um país extremamente machista que nós vivemos, em que a mulher normalmente sofre a violência de todas as formas possíveis dentro da sua casa ou até mesmo fora dela, por pessoas que se acham superiores. Antes de qualquer coisa é importante, tá? Eu não sou machista, não sou feminista, não sou nada disso, eu sou normal. Né? Porque machismo é um saco, feminismo é pior ainda. São duas coisas que, deviam sumir na face da terra. O que a gente devia ter, obviamente, é a igualdade entre gêneros, que é o que se busca e é o que realmente me interessa. Nada extremo nos faz bem, nunca se esqueça disso. Segunda coisa importante para chamar a atenção nessa lei. Lei Maria da Penha se aplica ao homem? Gente, vamos pensar como normal. Você vai perceber que a toda hora a lei vai falar mulher contra mulher, em relação à mulher, blá blá blá, mulher. Ou seja, em regra, é óbvio que não. A Lei Maria da Penha ela foi criada não para proteger o homem, mas para proteger necessariamente a mulher, considerada pela legislação e considerada numa realidade que nós infelizmente ainda vivemos como mais fraca em relação ao homem. Tá? Você é mulher, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou querendo dizer com isso, tanto que se brincou sempre com isso, o tal do sexo frágil. Você vai perceber que a legislação não se preocupa tanto com você, mulher que sabe se defender. O que a gente se preocupa é com aquela que não tem essa condição, tem essa situação que ela não consegue confrontar melhor aquilo. Tá? Então, em regra, não se aplica a Lei Maria da Penha aos homens. Mas nós temos alguns entendimentos, alguns julgamentos. Cuiabá foi o primeiro julgado que nós tivemos a favor da aplicação dessa legislação ao homem. Porém, isso foi 2009, se não me engano da minha parte, mas logo depois nós tivemos alterações ao Código Penal que trouxeram algumas proteções ao homem também. Então, assim, essas aplicações, elas são esparsas, são perdidas pelo nosso país, algumas decisões de tribunal, mas o que nós temos que levar para a prova? Essa legislação se aplica apenas com a mulher. Então, o sujeito passivo, ou seja, quem sofre o atentado, é a mulher e nunca o homem, tá beleza? Então, vamos marcar isso logo na cabeça. Porque, gente, não é crime. Eu não estou criando de novo. Eu não estou criando um crime contra a mulher. Eu estou pegando aqueles crimes cometidos tanto contra a mulher quanto contra o homem e estou apenas aplicando de uma forma mais forte quando ocorre contra a mulher. Então, eu digo a você, não há nenhuma diferença. Ah, mas porra, eu, homem, me sinto mal porque está protegendo a mulher. Cara, não está mudando nada. Você vai sofrer o mesmo atentado que a mulher sofre. A diferença é que nós precisamos desenvolver métodos para proteger melhor a mulher numa sociedade extremamente imbecilizada que nós vivemos no nosso dia a dia. Faz parte, né? Eu, como homem, me coloco muito a favor dessa lei, apesar de entender um pouco o pensamento que também tem que dar igualdade e tal, mas a igualdade, amigo, a gente só consegue através de imposição legal. E a melhor forma para a mulher conseguir atingir isso é sim ter uma lei e, claro, prática, né? Porque você, mulher, sabe o que eu estou falando. Ter lei também não adianta porra nenhuma quando ela não entra em prática. Beleza? Então, muito importante isso, que apesar de julgamentos, apesar de entendimentos, aplicações por analogia, não é regra para sua prova, mulher tem que ser o sujeito passivo, o sujeito sofredor da situação. Terceira coisa muito importante que eu já quero deixar marcado aqui. Necessariamente tem que ser numa relação amorosa, necessariamente tem que ser uma relação afetiva, tem que ser marido e mulher. Não. A Lei Maria da Penha se aplica também, por exemplo, quando você tem pai contra filha, quando você tem irmão contra irmã, filho contra mãe. Então é muito importante também você entender esse posicionamento. E eu estou falando aqui visão familiar, mas não necessariamente familiar também. Às vezes um namorado, um noivo, um casal recém-formado. Então é extremamente importante também, apesar da gente ver muito essa lei se aplicando no âmbito familiar em si, no âmbito de relacionamento de casados, ou de companheiros em si, é muito importante você entender que isso se aplica à família. Isso se aplica também às relações familiares simplistas, um tio contra uma sobrinha, em abusos e por aí vai. Tá? Então, são três muito importantes situações que nós precisamos entender. Essa lei não cria novos crimes, pelo amor de Deus, ela não é uma lei penal em si, ela é uma legislação meramente extravagante, ou seja, ela traz complementações, mas não cria lei. Né? Segunda coisa, sim, o sujeito passivo tem que ser mulher, vamos deixar de lado analogias e entendimentos, tem que ser a mulher,
O próprio STJ já mostrou que entende que se aplica para o homem, mas tem que ser mulher. Esse é o nosso foco para a nossa prova. E a terceira coisa importante é que não necessariamente é só em relacionamentos amorosos, mas também em relacionamentos afetivos em si, por simplesmente família, amizade, consideração e outras coisas mais, tá? 3 tópicos apenas que eu queria só chamar a atenção para a gente realmente começar a trabalhar essa legislação. Tem muita coisa, como eu disse, quer conhecer a história da lei, procura, o Google te conta tudo. Não à toa o nome é Lei Maria da Penha, porque é em homenagem à pessoa que correu atrás desse direito, que foi uma farmacêutica chamada Maria da Penha, que teve um marido maravilhoso, para não falar outra coisa, que tentou matá-la 2 vezes. Na primeira deixou paraplégica, na segunda detonou o que sobrava de vida naquela pessoa. Só que, graças a Deus, a vontade de confrontar isso foi tão grande que ela se esforçou o suficiente, correu muito atrás, e foi muito atrás. Procure a história, vale muito a pena ver, ler sobre isso. E finalmente, ela conseguiu, através de uma legislação, trazer um pouco mais de proteção às mulheres. Agora, é muito importante a gente entender uma coisa, não foi a sociedade, tá? Não foi meramente a vontade dela, ou melhor, do Estado. Porque se fosse pelo Estado, nada teria mudado até hoje, 2017. É porque em 2001, o Brasil, o Estado brasileiro, sofreu uma sanção de uma comissão internacional, várias comissões de direitos humanos, proteção à mulher, uma sanção de $20 mil, salvo engano da minha parte na época, simbólica, mas apenas para mostrar a total negligência que o Brasil teve em relação a esse caso. Você lendo o caso com calma, você vai ver que foram quase 23 anos de briga. Porra, foi muita coisa, foi muita enrolação nessa história aí. Tá? Então foram mais de 20 anos, isso eu posso garantir, foi em 1983 a primeira situação e só em 2001 teve essa sanção, então nós tivemos aí muito tempo de guerra até essa legislação surgir, foram 23 anos em 2006. Então entenda, não foi vontade do Estado não, pelo contrário, se o Estado brasileiro não tivesse sido espancado pela Comissão Internacional, também não teria feito nada. Chega a ser ridículo falar uma coisa dessas, mas felizmente alguma coisa aconteceu. Tá? Felizmente temos algumas coisas em voga. Faz parte da vida. Essa é a história. Mas vamos para a lei. O que você tem que saber exatamente para a sua legislação, o que você precisa conhecer bem. Bom, diferente do que eu faço em muitas aulas minhas, eu vou trabalhar essa lei. Quando não são leis assim extravagantes, leis esparsas, leis específicas, pequenas, eu costumo ler sim o artigo e ir trabalhando, explicando cada um deles, sem fazer montagem, sem mexer em muita coisa. Então, vamos fazer um trabalho mais light dessa vez, observando a lei, porque quando cai na prova, cai literalidade da lei. Então, já vai para a tela o artigo 1º, para a gente começar a brincadeira. Artigo 1º da Lei 11.340 fala assim: esta lei cria mecanismos para... Eu vou pedir para você que está com o material em mãos começar a sublinhar algumas coisas. Marca isso em primeiro lugar: coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Marca isso primeiro. Nos termos do parágrafo 8º, do artigo 226 da Constituição Federal, Convenção sobre Eliminação, blá, 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 blá. Aí você desce um pouco e você vai encontrar depois de um ponto e vírgula, né? República Federativa do Brasil, ponto e vírgula, marca aí essa segunda situação. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, marca isso tudo. E eu vou pedir para você marcar que ele fala, estabelece medidas de assistência e proteção. Então marca essa parte, estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então vem para cá. 3 coisas para você guardar que eu pedi para você sublinhar que são muito importantes. Primeiro, o que essa lei faz? Ela cria metodologias para você coibir, para você punir situações de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, na verdade, essa lei, como eu te disse, ela não tem o condão de criar um novo crime, mas ela tem um condão de diminuir a incidência, que é muito alta ainda hoje em dia, mas que à época era gigantesca, por anos 80, anos 90, até antes disso era patético, agora está até um pouco melhor, mas ainda temos muita situação disso. Mas a intenção da lei é, primeiro de tudo, coibir, criar coisas para criar medo. Cara, não adianta. Lei é assim. O ser humano, aliás, é assim. Enquanto não tem uma lei proibindo ou uma lei estabelecendo uma forma de punir quando você faz aquilo, o cara faz. Então, ter a legislação já é, assim, uma forma de coibição. Agora, coibindo ou não, se não adiantou nada coibir a situação, vamos punir. E para punir, a gente precisa estar na legislação dizendo, lembre-se do princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, para punir, tem que ter uma previsão punitiva sobre aqueles atos.
Segunda situação, são criados juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que é de importante nesse ponto? Até 2006, atos cometidos contra a mulher, desses que a gente vai falar lá pra frente, eu não vou falar agora quais são as situações, nós vamos pautar isso, nós vamos estabelecer, enumerar essas situações para você, o que configura essa violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas esses atos eram julgados nos juizados especiais criminais, que normalmente julgam, e até hoje é assim, aqueles atos de menor potencial lesivo. Então considerava-se como um crime simples, bobo, igual os menores possíveis. Com a criação desses juizados, não. Nós passamos a tratar de uma forma distinta, então os julgamentos deixaram de ser feitos lá e todos agora são feitos em juizado próprio. Tal qual as situações de divórcio e outras coisas familiares que também acontecem em juizados específicos. Então a ideia aqui é isso, a gente passar a ter agora uma organização, digamos assim, própria para julgamento dessa situação. Beleza? E a terceira coisa muito importante que a gente fala, essa lei ela também vai criar medidas de proteção, medidas assistenciais à mulher, que é o que a gente vai trabalhar a partir da aula 2. Tá? Nós vamos começar a ver essas medidas preventivas, protetivas e por aí vai. Então, são 3 os focos, digamos assim, dessa legislação. Se cai na sua prova, quais são as funções da Lei Maria da Penha ou quais são os objetivos da lei, você tem os 3 aí. Vamos para o artigo 2º, tá na tela. Toda mulher, e eu peço que você marque aí, ó, toda mulher, independentemente, pode marcar só toda mulher que já resolve, de classe, raça, etnia, marca esse daqui, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Vem pra cá. Não tem muito o que explicar desse artigo 2º. Eu só queria chamar atenção para uma coisa. Ele fala toda mulher do verbo toda mulher. Entenda o que eu estou querendo dizer com isso. Não existe discriminação. Ah, mulher pobre ou mulher rica? Mulher com conhecimento ou mulher sem conhecimento? Mulher com instrução ou sem instrução? Mulher branca ou mulher negra? Cara, mulher. Não me interessa. E o mais interessante de tudo, mulher independentemente de orientação sexual. Isso é uma coisa muito legal, que vale a pena a gente ressaltar. Eu até falei no começo da aula e eu vou repetir aqui. Não me interessa se essa mulher tem uma relação com outra mulher. Se essa mulher tem uma relação com outra, uma relação homossexual, que é homoafetiva não, né, gente? Homoafetiva é quando você ama a pessoa do mesmo sexo e isso não importa ter o sexo em si. Eu amo meu pai e nem por isso tenho orientação sexual distinta, né? Então, assim, é homossexual, só para constar. Toda mulher que é homossexual, né, que tenha interesse sexual na mesma situação, ela se enquadra aqui também. Então não me importa se é um casal, né, homossexual, se é um casal de mulheres, vai valer do mesmo jeito, tá tranquilo? Então é muito importante que a lei ela afasta qualquer tipo, que muitos advogados, assim que essa lei surgiu, falavam, ah não, mas ela é lésbica, ah, mas, que é um termo, né, normal, mas eu acho feio, por isso que eu evito usar, tá? Ela é homossexual, essa mulher está casada com outro, porra, e daí? É mulher, amigo. O que me interessa é a definição do gênero, tá tranquilo? Então não me interessa, nós ainda não vivemos, isso é uma palhaçada de terceiro gênero, gêneros são 2, o que importa depois é a questão de opção ou orientação, que aí também tem aquelas frescuras de, ah, mas não é orientação, é opção, ah, não é opção, é condição, babaquice, fora essas babaquices de forma de falar, nós vamos na lei. A lei fala orientação sexual, goste de você ou não, fala orientação sexual, só para constar. Então o artigo 2º é bem direto e fala para você toda mulher. Então toda mulher é protegida independentemente de orientação sexual, raça, condição financeira, intelecto e por aí vai. Artigo 3º. São asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, blá blá blá, vai embora e vai junto. Parágrafo 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício de direitos enunciados no caput. Muito importante você entender o que esse artigo 3º quer dizer para mim. Olha só.
A quem cabe criar programas, sistemas, formas de se estabelecer essa real condição da mulher ter direito, acesso, né, ao direito à saúde, à vida, à alimentação, ao lazer, ao esporte e por aí vai, ao trabalho. Quem tem que criar isso, esses mecanismos, é óbvio que é o Estado. A pessoa responsável por criar métodos, programas, sistemas essenciais para que isso seja atingido é o Estado. Agora, a obrigação não é única e exclusiva do Estado. Entenda bem o que parágrafo 1º e 2º fazem. Parágrafo 1º fala em programas, sistemas, métodos de incentivo. Quem vai fazer isso é o Estado, até porque só ele tem o poder de legislar, só ele tem o poder de executar procedimentos. Agora, só ele tem o poder de estabelecer a forma que a sociedade lida. Agora, quando você fala em quem é que tem que garantir a plena convivência e o pleno acesso a uma vivência comum à mulher, todos, não só o Estado, mas também a sociedade. Não só o poder público, mas também a família, a sociedade. Então, o parágrafo 2º, ele dá uma desmembrada em quais são as pessoas que têm que realmente oferecer essa vivência. Então, toma cuidado que o poder público ele tem que criar os instrumentos, as políticas, os programas. Agora, tanto o poder público quanto a sociedade e a própria família têm a obrigação de criar as condições para que isso aconteça de verdade. Então, enquanto o governo vai criar os mecanismos mais abstratos, concretizar isso é a obrigação dos três: sociedade, em geral, da família, onde estiver incluída essa mulher, e do próprio poder público, obviamente através de métodos de reprimenda, iniciativas preventivas. Então é muito importante você observar bem isso, que muita gente vai para a prova pensando que é a obrigação pura do poder público, ele tem que fazer tudo para que a mulher tenha realmente essa inserção, que já deveria ter acontecido há 700 milhões de anos, na sociedade como uma normal, como uma igual ao homem. Tá? O normal que eu quero dizer é isso, como uma pessoa comum. Que quando você trata homem e mulher de forma distinta, você trata um como normal, o outro como anormal, o que é uma imbecilidade extrema que infelizmente ainda está no coração de muito idiota no Brasil. Mas, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, infelizmente. Mas é muito importante você fazer essa diferenciação, tá? Vamos parando por aqui, para não ficar muito puxado. A gente fez apenas a parte introdutória, as disposições preliminares da lei, fizemos uma história aqui de conceituação, mas a partir da aula 2 a gente já vai começar a entrar nos conceitos muito cobrados em prova e já vamos começar a entrar em algumas situações mais específicas. Daqui a pouco a gente volta.